A torcida do Corinthians sempre foi foda e sempre terá meu respeito. Também ontem eles deram um show lá em Brasília. Cara, foi um espetáculo, baixo. Espetáculo, assim, sensacional. Parecia que eu tava em Itaquera na parada, cara. A torcida corintiana calou o Mané Garrincha, explodiu o Mané Garrincha. Do início ao final e depois no pós-jogo ainda. Sensacional. Olha o Porobocó em Brasília! Moleque, olha isso! A questão da torcida, eu já vivi, né? Já acompanhei vários jogos do Corinthians da arquibancada e eu sei que tudo isso é amor ao clube, amor ao Corinthians, é tudo pelo Corinthians, então eles são diferenciados. Já vivi momentos, né, no Mestalla, o Mestalla também, a torcida é incrível, do Atlético de Madrid, do Arsenal, mas a do Corinthians é o jogo inteiro, eles cantam, então não tem, assim, não tem o que falar deles, eles te dá, você pode estar mal num jogo tecnicamente, que se ele começa a escutar a torcida, você, sei lá, vem algo, uma energia impressionante, assim, que te dá força pra você continuar lutando. E desse jogo agora, dessa final, olhar aquele estádio, pô, e só escutar a torcida do Corinthians, com todo respeito, mas muitas vezes a gente está dentro de campo e a gente procura sempre focar, né, no jogo e escuta pouco, mas só escutava a torcida do Corinthians. Dorival Júnior mandando a sua força máxima no time do Corinthians. De novo a corrente do Flamengo. E o momento de Fred Hugo Souza, ex-goleiro do Flamengo, contratado para resolver um problema depois da saída do Cássio, depois da saída do Carlos Miguel. E Hugo Souza vivendo um grande momento no Corinthians. Que atmosfera, que clima, que empolgação. Câmera colocada no alto, saída do Flamengo no primeiro tempo. Teremos 90 minutos aqui em Brasília. Em caso de empate, não temos prorrogação, vamos direto para pênaltis. Corinthians, eles sabem do que eles são, assim, necessário para nós, né? Então ajuda muito mesmo dentro do campo. E pro final de semana, cara, se eu jogar, vai ser meu primeiro derby, né? Assim, primeiro clássico que eu tô esperando muito. Já assisti jogo da arquibancada. E eu sei, assim, o que é jogar, o que é torcer, ver o Corinthians e Palmeiras, né? Que acho que é um dos maiores clássicos também do futebol brasileiro. E acho que jogar deve ser também algo impressionante, algo incrível e será especial para mim. E a gente vai em busca do resultado positivo, que é o mais importante também. Me chamou muita atenção por ser um jogo em Brasília e a torcida do Corinthians aqui de São Paulo se locomover. Muita gente, né? Muitas pessoas se locomover até Brasília para apoiar o Corinthians. Isso aí eu vi que é uma torcida que apoia muito, né? Apoia muito os jogadores, né? Apoia muito o Corinthians e, pô, uma torcida maravilhosa, né? Uma torcida que eu pude ver de pertinho ali, que é uma torcida gigante, que sem eles, né, fica muito difícil. Então acredito que eles ajudam muito a gente e ajudam muito a gente para poder conquistar esse título, porque vendo eles ali na arquibancada, lógico que sempre vai dar uma motivação a mais pra gente. Frente, ele dominou a bola e tocou para trás e agora o Corinthians está pressionado. Jogador de meio campo que pega a bola com espaço, ele tem que jogar para frente. Não adianta dominar a bola e querer tocar para trás de novo. O Corinthians perdeu uma oportunidade. Gol de bola parada e de jogada ensaiada. Essa jogada do Corinthians foi ensaiada e foi bem executada. Porque quando ela sai do Memphis, Bidon chega no Mateuzinho para pingar a bola na área, o Gustavo Henrique faz a movimentação lá no segundo pau para escorar a bola para dentro. E o Gabriel finalizou bem. O Corinthians na bola parada consegue o seu gol e consegue. E a torcida como um todo tem muito orgulho, os milhões de corintianos do Brasil afora, do que aqueles milhares que estavam em Brasília fizeram.
A participação do torcedor do Corinthians ontem no jogo foi um negócio assim impressionante. Impressionante. Havia momentos em que a gente ouvia a torcida do Corinthians ecoar pelo estádio e a torcida do Flamengo calada. Houve momentos que a torcida do Flamengo tentou equilibrar, mas no geral não deu. No número, né, no visual, deu até a impressão de ter mais flamenguista no estádio. Eu não estava do estádio, tá? Eu narrei o jogo do estúdio. No visual me pareceu ter mais flamenguista. No canto, esquece, só deu Corinthians, na maior parte do tempo. Então foi um torcedor que também se mobilizou com esse espírito de final. Então o que a Fiel fez ontem é uma daquelas coisas assim, esse 1º de fevereiro de 26 fica para a história, como uma das tardes, né, de afirmação daquilo que é o Corinthians, daquilo que é a sua torcida. Então foi realmente impressionante o que a gente viu ontem em Brasília. Só confirmou aquilo que eu já esperava. O espetáculo que a torcida proporciona e vem proporcionando nos últimos 30, 40 anos. A torcida do Corinthians, o que eu vi nesse movimento da ida dos torcedores a Brasília, quase 200 ônibus das torcidas organizadas, mas também aqueles que foram de Kombi, de bug, de carona, fazendo viagens aí malucas, vendendo carro para poderem ir, enfim, o esforço que essas pessoas fizeram, isso aí mexeu com todos nós. Dentro do ônibus a gente ia acompanhando os movimentos que vinham acontecendo. E eu até falei ontem, acho que numa das entrevistas que eu dei, a hora que finalizaram o Poropopó, a gente podia fechar o estádio, sair todo mundo, pagar um novo ingresso e voltarmos a ter o espetáculo, aí sim o espetáculo jogado. Porque o que fizeram até aquele momento foi impressionante. Então eu acho que você passar a conviver hoje ao lado dessa torcida é um fato que é marcante para qualquer profissional. E eu fico muito feliz de poder estar participando de um momento como esse, porque o que eu tenho visto aí mexe com todo mundo. É uma coisa muito diferente. E vamos para a parada técnica, parada para hidratação. Com esse show de imagens, vamos passeando pelo Mané Garrincha. Vamos com a Ana Thaís Matos, com o Ricardinho analisando qual é do jogo até o momento. 29 minutos, Corinthians 1-0. O jogo é muito bom, Luiz. O jogo é muito bom. O Flamengo até sofreu gol, estava bem, né? Administrando quando tinha a bola, chegando com perigo, teve chance de abrir o placar. Mas o Corinthians é isso, né? Um time que consegue encontrar soluções rápidas, principalmente quando a bola passa pelos pés do Bidon. A jogada terminou ali num escanteio. O Corinthians não cruzou a bola na área diretamente, né? Conseguiu trabalhar e aí na sequência saiu o gol do Corinthians. Mas o jogo é muito bom. Eu acho que o meio-campo do Corinthians não está tão encaixado para marcação. Isso faz com que fique. Eu queria falar da torcida, né? Estava em Brasília ontem. A gente já viu a torcida corintiana fazer coisas incríveis, né? Ao longo da centenária história corintiana. E eu ontem fiquei muito impressionado mais uma vez. Eu sei que não é novidade, mas não é pelo fato de ser rotina que a gente tem que deixar de falar. O que essa torcida fez ontem, do começo ao fim, cantando sem parar, viajando, a minha impressão, eu não tenho esses dados, é que mais corintianos viajaram de São Paulo para Brasília que rubro-negros do Rio para Brasília. Há muitos rubro-negros em Brasília. O estádio estava rigorosamente dividido, 50-50, rigorosamente dividido. Mas a impressão de todo mundo que estava lá é que mais corintianos viajaram, que é uma tradição alvinegra, né? As invasões, as em Brasília, viagens. O Flamengo joga mais em casa do que qualquer outro time do Brasil. Perfeito, perfeito. E assim, e o que leva então, né, tanto torcedor a viajar aí para Brasília, a pagar o ingresso caríssimo, né? Tava R$600, o ingresso mais barato. Então, o que leva tanta gente para um título que, se a gente analisar friamente, é até pequeno na história de clubes desse tamanho? O Corinthians é bicampeão do mundo, né? É um título, o troféu em si é até pequeno, mas é o sentimento
né, que leva essa torcida para lá, a confiança que ela tem nos jogadores, a confiança que ela tem em si mesmo. Então, assim, foi muito impactante. Não sei se na televisão, quem não pôde estar lá, conseguiu ter essa impressão. Na transmissão ficou bem claro. Até te perguntei foi isso muito impressionante. A gente estava no camarim, muito impressionante. Eu te perguntei isso em off porque você estava lá, a gente não estava. A sensação que a gente tinha da captação de áudio da transmissão é que somente a torcida do Corinthians cantava. Quando você percebia o início de canto da torcida do Flamengo, era rapidamente abafado. Acho que tem muito a ver com o que você falou. E acorda a torcida do Flamengo, responde a torcida do Corinthians. São as duas maiores torcidas do país. Estádio lotado aqui em Brasília. Falta para o Flamengo. Arrascaeta, mais um cruzamento. Memphis Depay. Erra o passe. Outra bola para o Flamengo. Tem jogador caído, houve um choque ali de cabeça, algum momento de cabeça. E o juiz, pelo protocolo, para. Tá caído o André. 4 minutos, quase 5 minutos no segundo tempo. Sentindo a cabeça o André. Do maior número de torcedores do Corinthians de São Paulo que viajaram a Brasília. O que isso quer dizer? Mais torcedores de organizada, que tem esse hábito de cantar o tempo todo dentro do estádio do Corinthians. Isso é muito nítido também pelo Brasil. Não que os torcedores de Brasília não possam fazer isso, mas existe um jeito de torcer que é diferente. Você está mais habituado, né, aí ao estádio e se comportar de uma maneira diferente. Acho que tem mais algumas coisas aí. Óbvio, é a devoção pelo clube, né? Quem já teve o prazer de acompanhar um jogo do Corinthians fora de São Paulo sabe muito bem disso. Pode ser um jogo, às vezes, sei lá, 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o 10º colocado. Você vai ver, o Corinthians vem jogar com o Flamengo no Maracanã, tem 20, 30 ônibus. Eu acho que essa capacidade de mobilização para sair de São Paulo ou sair de um estado, eu acho que a torcida do Corinthians é a maior nesse tipo de mobilização no Brasil. O Flamengo sempre joga para estádios lotados fora do Rio de Janeiro. Joga porque tem muito torcedor fora do Rio de Janeiro também, né? O Flamengo no Norte e no Nordeste, ele ainda tem mais torcida do que tem no Rio de Janeiro, até por uma questão numérica de população. Então, mas essa capacidade de mobilização, de viajar, a gente viu que a torcida do Corinthians fez no Japão, por exemplo, na final do Campeonato Mundial contra o Chelsea. Então, eu acho que essa capacidade de você se deslocar, eu acho que a torcida do Corinthians é inigualável aqui no Brasil. O que você vai fazer quando olhar a notificação e plim, pingou o Pix de campeão dessa Supercopa? É um alívio também, né, Paz? É um alívio, uma alegria, agradecer a Deus, parabenizar os jogadores que enfrentar o Flamengo é muito difícil. Eles entenderam o plano de jogo, dificultaram o jogo do Flamengo, tiveram a competência para fazer gol, podia ter feito mais, que a gente chegou mais vezes. Dorival, muito estrategista, e tem toda uma equipe de profissionais, sabe? É muita gente trabalhando para os jogadores entrarem em campo e fazer o seu melhor. Então, meus parabéns e gratidão a todos eles. Feliz. E não posso deixar de citar essa torcida aqui, espetacular, quase 200 ônibus que vieram. A nova invasão corintiana aconteceu agora em 2026 e dessa vez com o título. A gente tem lá em São Paulo o Fred, que é um cara que brinca muito de futebol, essa rivalidade sadia palmeirense. Como é que você acha que tá o cotovelo dele agora? Eu não gosto muito de entrar na polêmica com os rivais, não. Sadia. Eu acho que ele tá triste, né? Porque o rival nunca quer ver o seu maior rival campeão, mas, cara, é o jeito, ó, tá aqui. Campeão não, super campeão. Como nas arquibancadas, dentro de campo, tivemos um vencedor muito claro e muito justo, no meu entendimento. E eu acho que ontem o Corinthians jogou mais bola do que o Flamengo. Sim. E numa dessas, poderia até ter sido mais. Poderia até ter sido mais. E eu não tô falando só do lance do impedimento marcado lá no gol do Memphis, porque tava sem o VAR e tal, a gente vai chegar lá no VAR. Não tô falando só por isso, porque ali, né, já daria pra você colocar na conta mais um gol. Agora, dentro de campo mesmo, cara, jogando bola, eu não sei se o Corinthians quis mais, porque querer todo mundo quer. Eu não sei se o momento da temporada o Corinthians está um pouquinho mais avançado no seu momento, na sua preparação do que o Flamengo. Também tem um pouquinho disso. O fator físico, talvez. Ok. Mas jogando bola, o Corinthians jogou mais bola do que o Flamengo ontem, Pira. Ontem no Mané Garrincha, a torcida engoliu a do Flamengo, a fiel torcida.
torcida muito mais raiz, que 5 grita, mil torcedores, né? Que é muito mais presente, muito mais audível no estádio em todos os jogos do Corinthians. Qualquer que seja o adversário, ela se sobressai, os caras são muito mais torcedores. Olha do Corinthians, a Fiel canta! A Fiel comemora! O Corinthians vai se aproximando da conquista em Brasília! Você elogiar antes do final, né? Árbitro, defesa, enfim, mas a defesa do Corinthians mais uma vez uma bela atuação, né? Nesses momentos finais, pressionada, bola aérea, e o Corinthians realmente não fez um bom segundo tempo, o Flamengo foi melhor, mas no planejamento do jogo o Corinthians conseguiu, mesmo dentro da dificuldade, e o Flamengo tecnicamente melhor, mas o Corinthians fez um grande jogo e está conseguindo uma bela conquista. São os segundos finais, vai terminar já já. Eu nunca tinha visto num estádio totalmente neutro nada parecido. Já vi a torcida do Palmeiras cantar durante 100 minutos dentro do Allianz Parque. A torcida do Corinthians cantar durante 100 minutos dentro da Neoquímica Arena. A torcida do São Paulo cantar durante todo o tempo no Morumbi. Mas uma torcida que tem estádio dividido, ser extremamente superior, ser muito definitiva para tudo aquilo que aconteceu no evento de ontem, eu nunca tinha visto. 35 mil torcedores do Corinthians de um lado, 35 mil do Flamengo de outro, e uma avassaladora vantagem, um avassalador grito de guerra muito superior ao do torcedor corintiano em relação ao torcedor do Flamengo, e essa é uma máxima que ontem foi muito concluída. Por favor. A torcida do Flamengo ficou impedida de entrar no estádio. Só a torcida do Corinthians foi. O que, pra mim, se eu sou diretoria do Flamengo, eu peço pra esse jogo ser anulado. Porque é uma final de torcida única. Isso eu não aceito. Isso eu não vou aceitar. Eu queria entender, Bruninho, o que houve? Se foi alguma punição, houve algum negócio, algum problema? O que aconteceu? Bruno Magalhães. Cara, olha que espetáculo que essa galera tá dando aqui. E o tempo todo, a intensidade que eu tô falando do time dentro de campo é a intensidade aqui na arquibancada também. Galera muito bem, cara, assim, galera mandou bem demais, cantando o tempo todo, setor destinado ao Corinthians, galera mandou bem. E assim, essa energia, fatalmente ela vai para os jogadores. Claro. Essa energia, ela acaba atingindo os jogadores que vestem uma camisa pesadíssima, porque a cobrança é na mesma proporção, né, da vibração. Então, assim, a torcida do Corinthians cobra muito. Ano passado foi um ano de muito mais cobranças do que de comemorações. Teve o título da Copa do Brasil, falei sobre isso aqui. Corinthians e Vasco eram os azarões da Copa do Brasil. O favoritismo na semifinal era Fluminense e Cruzeiro. E o Corinthians foi, né, desbancou o Cruzeiro, que era o favorito, mais do que o Fluminense, e acabou desbancando o Vasco no Maracanã, conquistando a Copa do Brasil. E hoje desbanca o Flamengo no título da Supercopa dos Campeões. Cara, é realmente assim um momento da gente ficar feliz pelo futebol brasileiro, porque o Corinthians definitivamente é um patrimônio do nosso futebol. Qual é a participação da torcida nisso? Muito grande. Muito grande mesmo. Foi impressionante o que a torcida fez. Aliás, não é novidade. Não. A torcida do Corinthians fazer isso, mas o que ela fez nesse final de semana foi algo realmente marcante. Se o estádio estava dividido meio a meio, na atitude durante o jogo, a torcida do Corinthians ganhou com sobras da atitude da torcida do Flamengo. É a energia que ela transmitiu ao longo da partida e que a gente viu claramente se reproduzir em campo na atitude dos jogadores, na vibração, na energia, né? Num Corinthians que se impôs diante de um time que é melhor que ele, muito em cima disso, e transformando o estádio realmente quase que na casa do Corinthians, embora tivesse meio a meio com a torcida do Flamengo. A característica, o jeito de ser do torcedor, a relação do torcedor com o clube, cada um tem a sua. Isso é real. E o que eu vejo, assim, eu sou do Rio, tô morando aqui em São Paulo há 5 anos. Uma coisa é você ter a percepção de fora, outra coisa é você viver o dia a dia da cidade e conhecer mais. Eu, por exemplo, frequento muito o carnaval. É impressionante também essa energia no carnaval. Quando entra a Gaviões da Fiel. Sim. É uma energia que contagia a avenida. E eu percebo nisso, é uma característica do modo de ser do corintiano. E eu acho que
passa muito por identificação mesmo. A pessoa que é daquele jeito olha e fala, eu quero ser assim. A torcida organizada, ela cumpre um papel na arquibancada, em geral. Ela é a voz de comando da torcida. Ela é quem puxa o canto da torcida. Se você não tem uma voz de comando, você vai ter cantos aleatórios. Um grupinho que canta uma coisa aqui, outro grupinho que canta uma coisa ali. Nunca vai ser um canto uníssono de toda a massa de torcedores. E as torcidas organizadas do Flamengo, hoje, não têm a representatividade que as torcidas organizadas do Corinthians possuem. Tem, é verdade. Algumas delas ficaram proibidas de ir ao estádio, e aí, com toda razão, por violência, por brigas e etc. e tal. E elas se enfraqueceram nesse período. E também a forma delas atuarem nos estádios se modificou com o tempo. Não é que são menos torcedores, é que não há uma organização. O Corinthians levou de ônibus, são 184 ônibus, vai dar o quê? Umas 8, 9 mil pessoas, por aí. Essas 9 mil pessoas cantando... Coordenam o canto das demais. Concordo totalmente com você. Eu não sei de quantos ônibus foi a caravana do Flamengo e o que eles propuseram cantar, mas eu não consegui, pela televisão, perceber. Só teve um momento que teve um canto lá que é uma coisa mais básica. Mengo, e não existe. Bem-vindo ao Menino Sonhador, o canal que vive a emoção do futebol. Aqui, cada vídeo é mais que um conteúdo. Se você ama o futebol, esse canal é para você. Porque todo craque um dia foi um menino sonhador. E agora é sua vez de brilhar. Aqui sempre tem aquela resenha de quem ama o que faz. Então já chega chutando um like, se inscreve no canal e vem fazer parte do nosso time.